Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Saulo. A gente vai dar continuidade ao módulo 1 de Física 2, tá certo? Como eu havia dito anteriormente, esse módulo é a base, então vocês têm que prestar bastante atenção, tirar suas dúvidas, porque se vocês não compreenderem esse módulo, tudo que vai vir adiante vai parecer uma outra língua. Certo? Então eu trouxe para a gente alguns exercícios, que são os exercícios de atividades para a sala que estão no livro de vocês, a partir da página 20, certo? São 9 questões que a gente vai responder hoje. Cada questão dessa cobra uma habilidade de vocês, tá certo? Então a partir daí a gente vai conseguir relembrar o conteúdo que a gente viu na última aula e dar prosseguimento. Então vamos começar. Então aqui a gente já se depara com a primeira questão. Duas pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros. A esfera E1 ficou com uma carga elétrica positiva de 0,8 nanocoulomb. A diferença entre o número de prótons e o número de elétrons da esfera após o atrito. E aí ele dá aqui embaixo os dados, né? Se a gente não se lembrar o que é um nanocoulomb, se você não se lembrar do que é um nano, foi essa primeira aula do ano, na verdade, né, a aula de grandezas, aí ele já disse para você, um nano é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9. Nesse caso, como a gente está falando de nanocoulomb, que é a unidade da carga, a gente vai falar 10 a menos 9 coulomb, certo? A carga do elétron, ele deu pra gente, mas ele não precisava dar. Essa carga fundamental, a maioria das questões não dá para vocês. A gente tem que saber. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A constante eletrostática também é uma informação que vocês têm que saber. A maioria das questões não providencia isso para vocês, certo? Então essa constante é 9 vezes 10 a nona. E aí a gente tem que observar as unidades de medida para ver se está toda correta. Newtons, correto, metro ao quadrado, correto, e coulomb ao quadrado, correto. E ele, no final, diz assim, não há entre cada esfera e o ambiente. Então, quando ele fala isso, ele está falando para você considerar uma situação ideal, uma situação perfeita. Beleza, o que a gente tem que reparar aqui nessa questão? Essa questão, pelo perfil dela, é uma questão que vai envolver cálculo, sim. Não é por causa disso, vai ser uma questão difícil, certo? Ele fala aqui uma coisinha interessante, ele fala, olha, deixa eu achar aqui... as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior do que os seus raios. Quando ele está falando isso, a gente tem que lembrar do que a gente viu na aula anterior, do conceito de carga pontiforme. Como eu disse para vocês, na grande maioria dos casos, 99,99% dos casos para vocês vão trabalhar com esse conceito, que é o conceito de uma carga em forma de ponto. Então você não está considerando aqui raio, diâmetro, nem dimensão. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer para você, imagina que são apenas pontos, beleza? E esses pontos estão numa distância de 30 centímetros. Então, a pergunta fundamental dele é qual a diferença do número de prótons e do número de elétrons após o atrito. Vamos checar isso daí. Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar do conceito de quantização das cargas, que eu falei na última aula. É bom sempre lembrar do conceito, embora aqui, fundamentalmente, você conseguiria responder apenas lembrando da equação, mas é bom lembrar do conceito. As cargas sempre vão ser múltiplos da carga fundamental. Ou seja, a carga total que vocês estão vendo, nano, coulomb, essa carga fundamental vai ter que ser um múltiplo do número de prótons outros que tem naquele corpo, vezes a carga fundamental que ele dá, mas que a gente já tem que conhecer. Uma coisa muito interessante é o seguinte, qual a diferença do número de prótons e de elétrons? Que é a pergunta da questão. Depende da carga que a gente está trabalhando. Se a gente estiver trabalhando com uma carga positiva, esse número que vocês vão achar, esse nzinho aí da equação, simplesmente vai ser o número de prótons a mais. Se a gente estiver trabalhando com uma carga negativa, esse nzinho aí que vocês vão ver se torna o número de elétrons a mais. E se a gente estiver trabalhando com uma carga neutra, esse nzinho vai ser zero, porque você tem quantidade de prótons e elétrons iguais. Então essa diferença que a gente está procurando já está na nossa equação, é o N, beleza? Então, a minha equação da quantização das cargas é essa. A carga de um corpo, ou seja, Q, vai ser igual a diferença do número de prótons e elétrons, que é o N, vezes a carga fundamental, que é o Ezinho. Q é igual a N vezes E. Então, elétrons, então eu quero N. Eu quero saber que número é esse.
Ele disse para a gente que a carga é 0,8 nanocoulomb. É sempre importante vocês lembrarem de transformar, certo? Sempre importante lembrar de transformar. A gente não trabalha com nanocoulomb, a gente trabalha com coulomb. E na questão ele já disse para você quanto é que vale. 1 nanocoulomb vale 10 a menos 9. De novo, não é obrigado ele dizer quanto é que vale. Você já tem que estar com isso na cabeça. Quanto é que vale um micro, um nano e por aí por diante. Certo? Eu vou colocar esse número em notação científica. Então, 0,8 vezes 10 a menos 9, quando eu colocar em notação científica, por aquelas regrinhas que a gente já estudou, fica 8 vezes 10 a menos 10. Certo? Novamente, se você não estiver se lembrando de como é que a gente coloca em notação científica, dá uma revisadinha nesse assunto, porque aqui vai ser importante que toda a parte matemática básica já esteja bem destrinchada, que vocês não tenham dificuldade com isso. E a carga fundamental que estava multiplicando vai passar por outro lado aqui, dividindo. Essa carga fundamental a gente também já conhece. Então, quando a gente dividir tudo, vai ficar que essa diferença, esse N, é 5 vezes 10 a menos 9. Certo? Veja que é uma questão besta, entre aspas, mas se a gente não lembrar dos conceitos fundamentais e não se lembrar da parte matemática, notação científica, grandezas, se a gente não se lembrar disso, a gente não consegue fazer. Joia? Vamos lá para a nossa segunda questão. Uma esférica metálica A, eletrizada com uma carga elétrica igual a menos 20, e aí muita gente se confunde aqui nesse símbolozinho, tá certo? Isso aqui é um Mi, esse símbolozinho é o símbolo de micro. Então, menos 20 microcoulomb é colocado em contato com outra esfera idêntica B, eletricamente neutra. Então a gente está pegando uma esfera A e colocando em contato com uma esfera B. Em seguida, encosta-se a esfera B em outra esfera C, também idêntica, eletrizada com carga igual a 50 microcoulomb. Após esse procedimento, as esferas B e C são separadas. A carga elétrica armazenada na esfera B no final desse processo é igual a. Então, a pergunta dele é a seguinte: quando a gente fizer esse processo de contato, colocar a esfera A com a B, depois a B com a C, qual vai ser a carga final da esfera B? É essa pergunta. Ele dá aqui pra gente uma série de opções e aí a gente vai ver rapidamente como é que a gente consegue resolver. Algumas coisas aqui interessantes. Em questões desse tipo, o ideal é você sempre desenhar o que está acontecendo. Então, é sempre legal você desenhar uma esferinha A em contato com uma esfera B. Depois essa esfera B em contato com a esfera C, porque o recurso visual pode ajudar vocês bastante a não se perder. Parece muito trivial, mas muitas vezes a gente acaba se enrolando em questões justamente por não conseguir visualizar o que é para a gente fazer, certo? Então, novamente, a pergunta dele é: qual é a carga final de B? Ok? E aí, para a gente resolver isso daqui, a gente tem que se atentar a algumas coisas. Primeiro, o que é que está acontecendo na prática? Quando você está colocando A para entrar em contato com B e B para entrar em contato com C, você está fazendo um processo de eletrização. A gente estudou na aula passada e a gente viu que existem 3 tipos de processo: processo por atrito, processo por indução e processo por contato. Agora,
Qual desses processos a gente está fazendo aqui? Como o próprio nome já está dizendo, a esfera A e a esfera B, elas estão entrando em contato. Então é importante e imprescindível que eu me lembre exatamente como é que a gente resolve as coisas ou o que acontece quando a gente coloca cargas em contato, certo? Na última aula eu mostrei. O que acontece é o seguinte: quando você coloca as cargas em contato e depois você separa, as cargas finais vão ser iguais, certo? E vai ser sempre a média aritmética. Então, por exemplo, eu tenho uma esfera com 10 e uma esfera com 20. Quando eu colocar em contato e separar, a média, que é 15, vai ser o resultado das cargas. Então, eu trouxe aqui para vocês lembrarem como a gente tira a média, a fórmula de média, né? É o somatório das cargas dividido pelo número de cargas que existem. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, ele colocou A em contato com B, certo? Então, primeiro a gente vai ter que descobrir que carga vai ser essa. Qual é a carga final de A e de B? O que acontece? Para eu descobrir isso, eu tenho que tirar a média da carga de A e de B. Ele fala lá no texto o seguinte: a carga de A é menos 20 microcoulomb. A carga de B é zero. Por que é zero? Porque B está neutro. A gente vai tirar essa média aqui. Então, menos 20 mais 0, menos 20, dividido por 2, menos 10. E agora, A e B tem essa carga, menos 10 e menos 10. Veja o que acontece. A gente entrou com duas esferas com cargas diferentes, colocou em contato e as duas se separaram com a mesma carga. Nesse caso, menos 10. Então, A e B agora vão ter carga menos 10. Agora, o texto fala, né? A gente vai encostar B e C. Para a gente saber qual a carga final das duas, a gente vai fazer a mesma operação. Então, a carga final de B e C é a média da carga de B e da carga de C. A carga de B agora não é mais zero, porque ele já entrou em contato com A. Quando ele entrou em contato com A carga ficou menos 10. Então, a carga de B agora é menos 10. E o texto me diz que a carga de C é 50. Menos 10 mais 50, 40. Dividido por 2, 20. Então, quando a gente separar B e C, B vai ficar com 20 e C vai ficar com 20. Sempre lembrando de observar a unidade de medida, certo? Aqui a gente está falando de microcoulomb, sempre. Nesse caso, né? Porque geralmente a gente trabalha só com coulomb, mas como as alternativas já estão em microcoulomb, você pode deixar assim, certo? Então, repetir novamente. Quando a gente está trabalhando com contato, a gente sempre tem que tirar as médias. Uma coisa que pode ajudar muito vocês, como eu falei anteriormente, é desenhar e visualizar. Vejam que eu respondi isso daqui em duas etapas diferentes. Primeiro eu perguntei o que aconteceu entre A e B, depois o que aconteceu entre B e C. Se você tenta fazer tudo de uma vez, como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo, você vai errar. Então é sempre interessante você estar desenhando para você estar entendendo passo a passo. Beleza? Terceiro, o transporte de grãos para o interior dos silos de armazenagem ocorre com o auxílio de esteiras de borracha, conforme mostra a figura, e requer alguns cuidados, pois os grãos, ao caírem sobre a esteira com velocidade diferente dela, até assimilarem a nova velocidade, sofrem escorregamentos, eletrizando a esteira e os próprios grãos. A eletrização pode provocar faíscas, que no ambiente repleto de fragmentos de grãos suspensos no ar, podem acarretar incêndios. Nesse processo de eletrização, os grãos e a esteira ficam carregados com cargas elétricas de sinais. Então, o que a gente tem aqui? Eu tentei trazer o desenho, certo? Mas, embora aqui o desenho é muito mais só para a gente visualizar, mas o texto está dizendo o seguinte: esses grãos eles caem, eles escorregam, e quando eles escorregam, eles ficam eletrizados. A pergunta é: qual é a carga dos grãos e das esteiras? São cargas iguais? São cargas opostas? E que tipo de eletrização é essa? Atrito, contato, indução? Beleza? Essa pergunta aí é uma pergunta
entre aspas, bastante simples. Basta a gente prestar atenção no que o texto está trazendo para a gente, e do próprio texto a gente consegue tirar algumas coisas. Então vamos lá. Um corpo ele pode ser eletrizado de 3 maneiras diferentes: atrito, contato ou indução, certo? Para a gente lembrar de cada um rapidinho, atrito ocorre quando você esfrega um corpo no outro. Contato ocorre quando você encosta um corpo carregado no outro. E indução ocorre quando você coloca um corpo carregado perto do outro. Na última aula eu falei, olha, o atrito ele pode ocorrer entre 2 corpos neutros, mas o contato e a indução não. Certo? Segundo o que o texto está trazendo, os grãos estão escorregando sobre a esteira. E nisso, ao escorregar, eles estão ficando com carga, eles estão ficando eletrizados. Se esses grãos eles estão escorregando, o que eles estão fazendo é provocando atrito, certo? Entre os grãos e a esteira. Então está existindo a presença de atrito. Alguns de vocês podem perguntar assim, mas por que não é contato, se eles estão entrando em contato? Porque inicialmente o grão está neutro e inicialmente a esteira está neutra. Então, neutro com neutro, você não tem como fazer contato com isso, certo? A única possibilidade de você poder fazer eletrização entre 2 corpos neutros, entre 2 corpos sem carga, é o processo de atrito. E isso eu mostrei na aula passada. Certo? Então, de cara, você vai tirar lá das alternativas todas aquelas alternativas que não forem com atrito, certo? E isso vai deixar você com a letra A e com a letra C. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é, qual é a carga que a esteira e os grãos vão ter, certo? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, sempre que você eletrizar por atrito, esses corpos eles vão ficar com sinais opostos. Porque para você eletrizar por atrito, um corpo tem que perder elétrons, e aí ele vai ficar positivo, e o outro vai ter que ganhar elétrons, e aí vai ficar negativo, tá certo? Então são sempre sinais opostos. Alguém vai ficar positivo e alguém vai ficar negativo. Lembra do exemplo do bastão e da lã. O bastão perdia elétrons, e aí ficava... O bastão ganhava elétrons e aí ficava negativo, a lã perdia elétrons e aí ficava positiva. Então, sempre se lembrem disso. Na eletrização por atrito, os sinais vão ser sempre opostos. Alguém vai ficar negativo, alguém vai ficar positivo. Certo? Então, a resposta para essa questão é a letra C. As cargas vão ser opostas. Uma vai ficar positiva e outra negativa. A gente não sabe quem é quem aqui. E então vamos lá. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que ao estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, o que vai acontecer aí? As alternativas são: os prótons passam da nuvem para o para-raios, os prótons passam do para-raios para a nuvem, os elétrons passam da nuvem para o para-raios, os elétrons passam do para-raios para a nuvem, os elétrons e os prótons se transferem de um corpo ao outro. E aqui está o desenho para a gente ver a nuvem positiva e o para-raios aqui que está inicialmente neutro, né? Basicamente, o que ele está perguntando para você é o seguinte: quem é que vai se deslocar e vai se deslocar da onde para onde? Então, a gente aqui tem, para quem já está prestando atenção, a resposta aqui vai ser bem simples. Primeiro, prótons não se deslocam. Prótons não se deslocam. Sempre quem se deslocam são apenas os elétrons. E eu já deixei isso bem claro, frisei bastante. Então a letra A, a B e a E estão completamente falsas, porque elas estão falando que os prótons estão se deslocando, certo? E a gente já deveria descartar elas de cara. Isso é uma besteira, isso é bullshit, como fala em inglês, certo? Então, o que acontece na verdade é o seguinte: a nuvem lá está positiva. E carga positiva atrai quem? Se lembra? Os opostos, eles se atraem. Carga positiva atrai carga negativa. Então, os elétrons se movem,
claro, são eles que se movem, os elétrons se movem, mas eles estão indo do para-raios para a nuvem, porque eles estão sendo puxados pelos prótons, eles estão sendo atraídos pelos prótons. Nesse caso, a resposta correta vai ter que ser a letra D. Eles saem do para-raios para a nuvem, novamente, porque a nuvem está positiva, vai atrair os elétrons que estão negativos. De todas as questões, essa daqui foi a questão mais simplesinha, certo? Se a gente lembrar da base de tudo, prótons não se deslocam, apenas elétron. Quinta questão. Duas esferas condutoras, A e B, idênticas, eletricamente neutras, estão em contato uma com a outra e isoladas eletricamente, de qualquer influência, a não ser quando se aproxima de uma delas uma barra negativa, certo? Enquanto a barra é mantida nessa posição, as esferas são separadas uma da outra. Se na sequência a barra for afastada das duas esferas, a carga dessas esferas será. Então a pergunta aqui é o seguinte: o que vai acontecer? A gente tem duas cargas neutras, A e B, perto de uma esfera, de uma barra negativa, e ele quer saber, as cargas vão ficar positivas, tanto para A quanto para B, positiva para A e negativa para B, negativa para A e positiva para B, nula para as duas, negativa para as duas. O que é que vai acontecer, certo? Então eu trouxe aqui uma representação só para a gente entender. A barra continua aqui, eu só mudei ela um pouquinho, mas isso não interfere em nada. Então a barra continua aqui negativa. E o que vai acontecer é o seguinte: a gente está trabalhando com um processo de indução, certo? Ou seja, a gente está trabalhando com aquele processo de fio-terra, né? Que eu tinha mostrado para vocês, só que aqui isso está acontecendo sem o fio-terra. O processo de indução, para a gente se lembrar um pouquinho, é quando a gente aproxima uma carga, certo, de um corpo, e esse corpo pode estar neutro ou não estar neutro, e no final do processo a gente consegue dar carga a esse corpo. Então, como essa barra é negativa, ela está com excesso de elétrons, ela vai atrair quem? Os elétrons, ou seja, a carga negativa chama positivo, chama os prótons. Então os prótons desse corpo que estava neutro vão migrar para cá. A gente sempre tem que lembrar, um corpo neutro não é um corpo que não tem prótons, não é um corpo que não tem elétrons, isso não faz sentido. Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então a gente vai conseguir migrar os prótons para um lado e a gente vai deslocar os elétrons para o outro, certo? Então, quando a gente desloca, por que a gente vai deslocar os elétrons para o outro? Porque se positivo atrai negativo, negativo com negativo a gente vai ter uma repulsão, certo? Quando a gente separar essas esferas, vocês estão vendo que a primeira esfera, a esfera A, ela vai ficar com excesso de prótons, ela vai estar com carga positiva. E a esfera B vai ficar com excesso de elétrons, vai ficar com a carga negativa. De forma que essa resposta aqui é B. Um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer para não errar. Isso daqui só é possível porque o texto está afirmando que elas foram separadas antes do bastão ser afastado. Se esse bastão tivesse sido afastado antes delas serem separadas, as cargas teriam ficado neutras, certo? Eu expliquei isso também na aula passada. Então, como elas foram separadas antes, como esse laço entre as duas, entre A e B, foi cortado antes, elas ficaram com carga. Mas se o bastão tivesse sido tirado primeiro, elas teriam continuado nulas. Essa resposta é a letra B. A vai ficar positiva e B vai ficar negativa. Sexta questão. Utilizado nos laboratórios didáticos de física, os eletroscópios são aparelhos geralmente usados para detectar se um corpo possui carga elétrica ou não. Considerando o eletroscópio da figura anterior carregado positivamente, então aqui ele está com excesso de prótons, a gente está vendo, assinale a alternativa correta. Tocando-se o dedo na esfera, verifica-se que as lâminas se fecham porque o eletroscópio
ele perde elétrons, ele ganha prótons, perde prótons. Então, qual é a situação que está acontecendo aqui? A gente tem o eletroscópio, aí vamos lembrar de como funciona esse eletroscópio, certo? O eletroscópio, ele tem uma esfera de metal aqui em cima e tem essas folhinhas aqui embaixo. Por que essas folhas estão abertas? A gente já tem que começar se questionando aí. Essas folhas, elas estão abertas porque, olha, uma folha está com positivo e a outra está com positivo. Positivo com positivo vão se repelir. Então elas estão abertas por causa disso. É um corpo totalmente positivo, tá certo? Então quando você tocar o dedo aqui nessa esfera aqui de cima, quando você colocar o seu dedinho aqui, por que elas vão se fechar? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. Letra D e a letra C são idiotas. Porque elas estão falando que ele está ganhando próton ou perdendo prótons. Novamente, prótons não se deslocam. Você não ganha próton, você não perde próton. São sempre os elétrons que migram, certo? Então a letra C e a letra D tem que estar descartadas de cara. Vamos lá, o que acontece quando a gente toca o dedo nessa esfera? O dedo da gente é um corpo neutro. Ele não é um corpo com carga. Se fosse um corpo com carga, a gente seria tipo o super choque. Saía dando choque aí nas pessoas. Mas o corpo da gente é neutro. A parte de fora do corpo da gente é neutro. Então, quando você coloca o seu dedo ali, você na verdade está colocando um corpo neutro. Certo? E aí o que vai acontecer? Como esse eletroscópio ele está todo positivo, ele está com excesso de prótons, o que é que próton atrai? O que é que positivo atrai? Próton atrai elétron. Positivo atrai negativo. Então o que vai acontecer? Os prótons vão puxar os elétrons do seu dedo. Não se preocupem, vocês não vão morrer. Vocês têm elétron suficiente para isso. Mas ele vai puxar os elétrons do seu dedo, ficando um pouquinho mais negativo. Cada vez que ele vai puxando mais elétron, ele vai ficando mais negativo. Então, o positivo da esfera vai puxando os elétrons. O que acontece? À medida que você vai ficando com mais elétron, esse corpo vai perdendo esse excesso de prótons, porque o elétron está ali para balancear, e em um determinado momento ele vai ficar neutro, certo? Os elétrons vão começar a migrar por esse fio, chegar naquelas lâminas lá embaixo, naquelas folhas, e elas vão começar a ficar neutras, porque elas estão ganhando elétrons, e esses elétrons estão compensando o excesso de prótons que tem ali. E quando isso acontecer, você não vai ter mais repulsão. Antes a repulsão que fazia a folha ficar aberta era porque você tinha positivo e positivo dos dois lados. Agora, como os elétrons estão chegando e esses corpos estão ficando neutros, essa folha vai começar a se fechar aos pouquinhos, certo? Então, a resposta correta é a letra B. É ganho de elétrons que está fazendo essas folhas se fecharem, certo? Sétima questão. Deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, que a gente já sabe, né? Atrito, indução e contato. E obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulomb. Então o que acontece? Esse objeto está neutro e você quer fazer ele ficar negativo, 3,2 microcoulomb. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, que é coulombs, né? Que nesse ponto a gente já tem que saber. Para a gente conseguir essa eletrização, o que a gente vai precisar? Retirar 20 trilhões de prótons, retirar 20 trilhões de elétrons, acrescentar 20 trilhões de elétrons, acrescentar 51 trilhões de elétrons ou retirar 51 trilhões de prótons. Então, novamente, a gente já chega numa conclusão aí, eu estou sendo bem repetitivo, mas é para frisar bem. Prótons não se deslocam. Então, as alternativas que estiverem falando em adicionar ou retirar prótons já estão erradas, tá certo? Todas as alternativas que estão falando em adicionar ou retirar prótons estão erradas. Nesse caso, a letra A e a letra E não fazem sentido pra gente. A gente fica entre B, C e D. A gente quer fazer esse corpo ficar negativo.
Se a gente quer fazer ele ficar negativo, a gente tem que acrescentar elétrons. Então a letra B já não faz sentido também, porque a letra B está falando em retirar elétrons. Então a gente ficou com a letra C e a letra D. Agora a diferença é só a seguinte: a gente já sabe que para ficar negativo tem que acrescentar elétrons, a gente já sabe que próton não se desloca. A gente agora tem que saber exatamente a quantidade de elétrons. E para saber a quantidade de elétrons, ou seja, para saber o número de elétrons em excesso, a gente tem que lembrar de quantização das cargas. A carga é o número de elétrons em excesso, nesse caso, vezes a carga fundamental. O que ele quer saber é o número de elétrons. Então N é igual a carga sobre E. Ele diz que a carga que ele quer é de 3,2 microcoulomb. Só para a gente lembrar, micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, olha, a gente vai fazer essa divisão aqui, dividir a carga 3,2 vezes 10 a menos 6 pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E esse resultado aqui vai dar 2 vezes 10 a 13ª elétrons. Que a gente transformando isso para o nosso vocabulário comum é a mesma coisa que 20 trilhões de elétrons. Então vejam que é uma questão que vocês têm que lembrar de duas coisas. Quem se desloca? Próton ou elétron? Como é que a gente calcula a quantidade de elétrons? E se o objeto está negativo, a gente vai adicionar ou retirar elétrons. Então a gente tem que lembrar de três coisas aqui, na verdade, né? A gente vai adicionar ou retirar elétrons para ficar negativo. E essas questões elas vão mexendo com isso. Múltiplos conhecimentos que quanto mais vocês forem fazendo exercícios, mais vão parecer triviais. Mas na prática não são. Oitava questão. A gente já está terminando, calma. Duas pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior do que os seus raios. A esfera E1 ficou com carga de 0,8 nanocoulomb. Ele quer saber o seguinte, até agora estava parecendo que eu estava lendo a primeira questão de novo, porque o enunciado é o mesmo. A pergunta é diferente. A pergunta é: qual é o módulo da força elétrica que atua nas esferas? Então a pergunta da primeira questão era qual a diferença de prótons e elétrons, a diferença no número. Agora a pergunta é: qual é o módulo da força que atua nas esferas? Certo? E faz sentido existir força? Faz. Como eu expliquei na aula passada, se essas cargas elas estão se atraindo ou se repelindo, certo? É porque existe a presença de uma força. Então, como é que a gente calcula a força? A gente calcula a força aplicando a lei de Coulomb, certo? E o que é que fala a lei de Coulomb? A lei de Coulomb fala o seguinte: a força ela é igual a constante, certo? E essa constante a gente tem que saber, 9 vezes 10 a nona, embora lá no texto ele diz, vezes o produto das cargas, certo? Então ele fala que as cargas são 0,8 nanocoulomb. E aí a gente transforma para a notação científica. Dividido pela distância ao quadrado. E ele fala que a distância é 30 centímetros. Posso calcular com centímetros? Não, certo? A gente tem que calcular em metros. Então a gente tem que transformar 30 centímetros para metros. Eu fiz por meio de notação científica, porque eu acho legal a gente treinar a notação científica. Mas vocês poderiam fazer com decimais, se vocês acharem mais fácil. 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, olha, força é a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, 8 vezes 10 a menos 10, vezes a outra carga, que ele fala que são esferas idênticas, então 8 vezes 10 a menos 10, dividido pela distância, 3 vezes 10 a menos 1, ao quadrado. Quando a gente fizer essa operação, a gente consegue o resultado. 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons, que é a unidade de força, certo? E agora, para a gente finalizar nossa aula, duas pequenas esferas eletrizadas, com carga Q1 e Q2, separadas pela distância D, se repelem com uma força de intensidade de 4 vezes 10 a menos 3 newtons. Se a gente substituir a carga Q1 por outra de valor 3Q1 e aumentando essa distância,
ao invés de ser D, a distância ser 2D, o valor da força de repulsão será, repetindo, a gente tinha carga Q1 e Q2 e distância D. E a força era essa que ele está colocando aqui. Se agora, ao invés de Q1, a gente tiver 3 vezes Q1, e se ao invés da distância D, a gente tiver uma distância de 2D, qual é o valor da nova força? O que vai acontecer com essa nova força? Então, novamente é uma questão que a gente vai aplicar a lei de Coulomb. Como é que eu sei que é a lei de Coulomb que a gente vai aplicar? Porque a gente está trabalhando com forças. E sempre que você trabalhar com forças na parte de física elétrica, é a lei de Coulomb que a gente vai ter que recorrer. Então, repetindo o conceito, né? Força é a constante vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Ele não deu valores na questão, ele só deu um único valor. Ele disse que a força é 4 vezes 10 a menos 3. Mas ele chama essa carga de Q1 e ele chama outra carga de Q2 e ele chama a distância de D. Então, a gente vai separar em duas forças diferentes. Essa primeira força, nesse primeiro momento, é essa daqui. Constante vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ele fala que esse valor é 4 vezes 10 a menos 3. Lá no texto ele diz o seguinte, olha, a gente vai aumentar Q1 para 3 vezes Q1. E a gente vai aumentar a distância de D para 2D. O que vai acontecer? Quando a gente substituir na fórmula, ó, coloquei aqui 3Q1 e coloquei aqui meu 2D. Eu preciso muito que vocês se lembrem que a gente não vai elevar apenas o D ao quadrado. A gente vai elevar também agora o 2. Então, coloquei na fórmula e vai ficar assim. Essa nova força, com esses novos valores, vai ser a constante vezes 3Q1 vezes Q2 dividido por 4D ao quadrado. Então, qual é a diferença entre as duas forças? Simples. Aqui na força 2 apareceu um 3 multiplicando e um 4 dividindo. Mas vocês estão vendo que se eu tirasse esse 3 e esse 4, elas iam ser iguais? Então a força F2 é igual a 3 quartos da força F1. A gente sabe quem é F1? Sabe, o texto falou. Então, a força F1, que é 4 vezes 10 a menos 3, vezes 3 quartos, é a mesma coisa da força 2. O valor da força 2 é 3 vezes 10 a menos 3. Aqui está 3 vezes 10 a terceira, mas com um errinho de digitação. É 3 vezes 10 a menos 3, ok? Façam as questões propostas. Tirem dúvida comigo no WhatsApp. Até agora ninguém chegou para falar comigo no WhatsApp, no Instagram. Tirem dúvidas comigo, tá certo? Façam as questões propostas. Eu vou encerrar esse módulo agora. Vou ver se eu vou mandar uma fichinha para vocês fazerem em casa. E semana que vem a gente vai começar Física 3, certo? Agradeço bastante a todos vocês a atenção e espero que vocês tenham aprendido. Espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês para ajudar, certo? Boa noite.